O vídeo acabou parando aqui porque a memória do celular acabou. A gente vai continuar. Ó, tinta só de um lado. Vou colocar aqui bem pertinho para vocês verem o que eu vou fazer. Tá vendo, ó? A outra cereja, essa cereja aqui, ó, ela só tava pela metade, tá vendo? Essa aqui tá praticamente inteira. Então, ela tem uma boquinha aqui, aonde sai o cabinho dela. Então, a gente precisa colocar profundidade nesse cabinho, ó. Tinta só de um lado, virada pra mim. Eu venho aqui, ó, e contorno do lado de cima da boquinha, ó. E puxo um pouquinho pra cima. Viu? Deu um fundinho, que é onde o cabinho vai sair depois. A próxima que a gente vai fazer vai ser essa aqui. Que ela tá por cima dessa, mas essa aqui a gente já fez, né? Então, a gente vai fazer essa, que tá por baixo dessa aqui. Lava bem o pincel. A gente vai colocar a luz dela desse lado, porque é o lado que tá mais em evidência. Ó, coloquei a luz. Pode colocar a luz, ela tá bem nítida, né? Olha, coloquei a luz. Aí eu venho agora com o vermelho. Entrando primeiro em volta, né? Já tava esquecendo. Ó. Primeiro em volta até quase tampar. Tampou. Eu venho com o vermelho. Vermelho tomate, né? Ó, e vou preencher ela todinha. Agora vocês têm que ter muito cuidado para preencher. Esse pano que eu tô usando aqui, ele é cheio de ondinhas. Então, às vezes, acaba saindo fora do risco. Mas não tem problema não, aqui eu me viro. Ó. Pode passar em cima do cabinho, que não tem problema, tá bom? Ó, contorna essa aqui. Ó, pode passar mesmo em cima do cabinho. Ó, contorna a que tá por cima. Aqui, ó, dá uma rebolada pra misturar uma cor na outra. Aqui contorno bem com jeitinho. Tá vendo? Ó, tem que preencher mesmo a trama do tecido. Esse tecido aqui principalmente, que é os que tem a ondinha que eu falei com vocês. Esse aqui, às vezes, a gente preenche, ele passa só na parte de cima e a de baixo fica sem. Então, tem que encher bastante. Aí, preenchi. Agora, eu venho com o vinho pra eu achar a sombra. Ó, a sombra é essa cereja fazendo sombra. Essa tá por cima dessa, então ela tá fazendo sombra. Eu venho, contorno ela aqui por trás. Ó, só contorno primeiro, depois eu esfumo. Contorno, tá vendo? Tiro um pouquinho o excesso da tinta do pincel. E venho esfumando, ó, pra desmanchar essa divisa. Que não pode ter essa divisa. Ó, já coloquei a sombra. Quero colocar um pouquinho dessa sombra aqui também, ó. Tinta só de um lado, tá vendo? Aqui, ó. Vou colocar aqui. Contorno ela aqui direitinho. Ó, só pra dar uma altura aqui nessa parte. E na boquinha dela, ó. A boquinha dela, tinta virada pra mim, no caso pra você. E contorna a boquinha puxando pra cima. Ali tem que esfumar também, pra não ficar essa marcação, né? Ó, aqui também posso misturar um pouquinho. Viu? Agora eu vou fazer a de cima. Eu vou fazer aquela ali atrás, que é a mesma coisa. Porém, a luz, ela vai vir desse lado, depois vocês vão ver. Mas é o mesmo processo. Luz com branco, vermelho em volta, depois vermelho nela toda, e depois o vinho para achar a sombra que tá aqui por trás, ó. Eu já volto. Pronto, fiz aquela lá do cantinho, agora a gente vai fazer essa aqui do centro. Essa a gente vai colocar a luz aqui, ó, bem aqui no centro.
né? Porque ela tá em cima de todas. Então, a luz vem aqui, bem aqui no centro. Detalhe que eu esqueci de falar, todas as vezes que vocês pegarem o branco, dá uma lavadinha no pincel, nessas frutas menores, até que a pera, as outras coisas que são maiores, não tinha tanto problema. Mas essa aqui, se o pincel ficar acumulado de branco, aí ele fica esbranquiçado na hora que a gente for mesclar as cores. Então, lavei o pincel, vou entrar com vermelho aqui, ó, de fora pra dentro. Rebolando, não pode ser assim, tem que ser, ó, rebolando, que aí a gente consegue trazer a tinta pra cá toda irregular, tá vendo? É o jeito que eu preciso. Depois que fez isso, passa o vermelho nela todinha, muito vermelho, ó, vem contornando. Contorna todas as beiradinhas. E aqui pertinho, ó, vai rebolando, para mesclar as cores. Enche de tinta. Tinta virada para fora para contornar ela bem direitinho. Ó, não deixa nenhum branquinho. Ó, aqui, ó, vocês vão rebolando quando chega aqui perto desse meio. Rebola. Para deixar a tinta bem interagindo com a outra. Pronto, preenchi. Agora eu vou dar a sombra. Tá vendo que aqui saiu um pouquinho, ó? É o altinho do pano, acabou saindo um pouco, mas não tem problema não. O pano de vocês é liso, é mais fácil. Agora vamos colocar a sombra. Vinho, só de um lado, só de um lado. Eu vou colocar aqui, ó. Ó, não é nem no claro, nem na ponta. Eu preciso dessa ponta aqui, ó, clarinha, porque, ó, se aqui tem sombra, eu não posso colocar sombra aqui na beiradinha. Na beiradinha tem que ter luz para dar contraste, né? Então, eu venho com o pincel, com a mão bem levinha, faço essa boca assim, ó, nesse movimento, tá vendo? Porque ela é redonda. Depois venho aqui, ó, na boquinha. Tinta virada para mim, né? Faço essa boquinha. Posso colocar um pouquinho aqui também, ó, porque ela tá totalmente por cima. Então, eu faço uma outra boquinha aqui, ó, deixando a beiradinha mais clara. Ó, para dar um formato de redondinha, tá vendo? Aqui eu posso esfumar para sumir um pouco, ó. Ok? E assim ficou as nossas cerejas. Agora eu vou fazer o cabinho. Vou começar da folha, né? A folha dessa cereja tá igualzinha a folha da pera. A ponta dela tá pra baixo. E o pezinho dela tá cá em cima, que ele tá ligado no cabo, tá vendo? Então, a gente vai começar, ó, com verde escuro. Começando cada pezinho dela e riscando no meio. Certo? Por mais que a luz entre desse lado, eu quero colocar ela desse lado para ficar por cima da cereja, para dar um destaque, ela tá em cima da cereja, tá vendo? Então, eu vou colocar a parte clara desse lado de cá. Se eu vou colocar a parte clara do lado de cá, então o escuro vem pelo meio, ó. Eu vou puxando para baixo, vou puxando para baixo, até chegar aqui, ó. Tá vendo? E deixei a pontinha para eu entrar com claro. Se pelo meio eu entrei com escuro, do outro lado no meio tem que ser claro. E se no meio é claro, na pontinha é escuro. Aí eu começo, ó, tinta só de um lado. Eu começo cada pontinha, ó, cada pontinha. E vou contornando toda a folha, ó. Essa folha da cereja, ela não tem muita
voltinha não, muita curvinha. Então é até mais fácil, porque aí vocês podem fazer, ó, meio que pintando e esfumando mesmo, tá vendo? Ó, coloquei o escuro. Agora eu vou limpar o pincel, tirar o excesso aqui, porque eu não gosto de jogar tinta fora não. Ó, tirei o excesso todo aqui no pano. Aí venho com claro, fazendo o contrário. Vou pintar onde não tem tinta. Se eu desci com o verde escuro desse lado, eu vou subir com o verde claro aonde não tem tinta. Ó, vou subir. E aqui eu posso só esfregar a tinta para encontrar na outra. Ela não tem muita nervurinha. Se eu deixei a ponta desse lado sem pintar, é para eu entrar com claro. Então, a tinta vem, ó, virada para fora. Vou começar na pontinha, ó. E vou até lá embaixo. Claro que eu vou ter que pegar mais tinta, né? Ó, vou pegando mais tinta. E vou entrando aqui. Para encontrar com escuro. Ó. Até terminar a folha. Aqui subiu um pouquinho, ó, só passar a pontinha do pincel que limpa, tá vendo? Aí, já limpou. Ok? Aí você vai perguntar assim, ah, mas e esse cabinho aqui, eu tava de baixo, eu tinha que ter começado dele. Realmente, eu gosto de começar minhas coisas do que tá por baixo, porque os de cima dão acabamento. Mas aí é só você vir com muita tranquilidade, ó. Bem pouquinho de tinta para fazer o cabinho, ó. Pincel em pé. Aqui as tintas vão se encontrar, porque é tudo verde folha, tá vendo? Mas aí o que a gente faz? A gente pega um pouquinho de verde pinheiro, que é a tinta mais escura, e coloca aqui, ó. Ó, para dar a sombra e fazer a separação. Aí, ó, depois que vocês colocam o verde escuro aqui, vocês podem vir, e aqui em cima também, né, pro cabinho. Vocês podem vir aqui no verde claro de novo, com tinta só de um lado, e passar aqui de novo, dando acabamento, ó, na folha. Tá vendo que nem aparece? Eu deveria ter pintado esse cabinho aqui primeiro antes da folha, mas acabei não pintando. Mas não tem problema. Aí todos os cabinhos, ó, pincel em pé. Vocês vão passar em todo o cabinho o verde folha. Ó. Verde folha, todos eles. Em todos eles. Aí, aqui também, vocês podem passar... Não, vou passar o verde... Peraí. Aqui eu vou passar o pinheiro, nesse cabo aqui maior. Vocês passam o pinheiro. Deixa eu puxar aqui para dar para ver melhor. Ó, passo o verde pinheiro nesse cabinho maior. Não precisa ser certinho, pode ser irregular, porque o cabo geralmente... Ó, peguei errado aqui, desculpa. Geralmente esses galhos, eles têm uns nozinhos, né? Que deixa ele bem irregular. Quiser até jogar pra cá assim, igual eu faço, ó. Como se tivesse terminado bem rústico. Porque ela tá pendurada e não dá pra ver o resto do galho, né? Então pode fazer bem rústico mesmo, tá vendo? Aí vem com o verde clarinho e faz aquela luz que a gente fez com o branco nas outras coisas, ó. Ó. Só pra dar uma luz, tá vendo? Aí depois vocês continuam fazendo os galhos com verde folha. Ó, com o pincel, sempre o pincel número 4. E ele, trabalhando ele de quina,
para não sair do risco. Aqui embaixo, ó, como tá mais difícil para fazer, a gente vai usar o filete, que é aquele fininho. Ó, pega o verde pinheiro, bem no pezinho dela, ó, faz um triângulo e puxa para cima. Ó, de novo, vou fazer... Ah, eu achei que tá filmando. Vou fazer nessa daqui, ó. Essa aqui. Olha só. Ó, faz pra lá, pra cá, um triângulo, tá vendo, ó? E puxa pra cima. Aí depois pode pegar até com o pincel mesmo, ó, e dar um puxãozinho, ó, pra ficar mais escuro. Essa daqui, ó, esse aqui é o cabinho dessa que tá aqui por trás. Aqui é só colocar sombra mesmo, bem pouquinho. E puxar. Esfumar com o outro. Essa aqui, ó, é o triângulo. Ó como é que a gente faz o triângulo, ó. Tá vendo? Atrás da boquinha. Ó. E puxa pra cima. Pra esfumar. Essa aqui é a mesma coisa, ó, um triângulo. Ó. E puxa pra esfumar. Aqui do galho é a mesma coisa, ó. Pode puxar um pouquinho. Ó, puxa um pouquinho. Tá vendo? Pra dar uma sombrinha. Que a impressão que dá é que ela tá saindo lá de trás do galho. Ó, esfuma com o pincel. E pronto. Aí aqui eu vou só dar uma luz com branco nessa folha. Ó, tinta só de um lado. Tira até o excesso, tá vendo? E aonde eu coloquei o verde claro, eu vou colocar o branco. Pra dar uma luz maior. Ó, e puxa um pouquinho. Bem pouquinho, só pra dar uma iluminação. Ó, de novo. Tinta só de um lado. Vou puxar do lado de cá. Bem da pontinha. Ó, vai retinho e contorna e puxa um pouquinho pra dentro. Pra dar uma clareada. E nos cabinhos a mesma coisa, ó. Pode vir aqui com a luz dentro do cabinho. Ó, só pra dar uma iluminação a mais. Tá vendo? E tá pronta a nossa cereja. Espero que vocês gostem.